Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Hoje, domingo 19 de julho, dia de final da Copa do Mundo, inclusive. A Argentina enfrenta logo mais a Espanha. E então a gente vai poder realmente focar no que interessa, que é justamente o resgate do nosso país, da nossa democracia, porque tem gente que acha o futebol mais importante e não tá nem aí pro futuro da nossa nação, né? Lamentavelmente. Bom, o vídeo de hoje é extremamente importante. Eu quero falar de algo que já deveria ter sido endossado, que é justamente a estratégia adotada pela campanha de Flávio Bolsonaro em direcionar agora a atenção para as mulheres. Lamentavelmente, e por algum motivo, parte do eleitorado feminino tem uma certa rejeição ao nome Bolsonaro. Realmente o porquê eu não sei, porque quem mais olhou para as mulheres, historicamente, em governos anteriores, foi justamente o de Jair Messias Bolsonaro. E hoje, com o Lula, com o governo do amor, você vê que o índice de violência contra a mulher aumentou. Talvez porque o próprio Lula endossa, por meio de brincadeira ou não, esse discurso de violência contra a mulher, né? O Lula falou que bater em mulher tudo bem desde que fosse corintiano. Bater em mulher pode desde que seja em outro lugar. O Lula falou isso. Ah, mas foi um ato falho, foi uma brincadeira. Você vai brincar com esse tipo de coisa? Ah, pode bater em mulher, desde que seja corintiana, aí tudo bem. É uma brincadeira saudável, sadia, né? Imagina Bolsonaro fazendo esse tipo de brincadeira. Pois é, mas não foi Bolsonaro, foi o Lula. Tá tudo bem pra você? Enfim, pessoal, eu tô trazendo esse assunto aqui, eu peço que você compartilhe ao máximo, assista com muita atenção, porque ele é muito importante. Isso aqui vai ser uma peça-chave na campanha, tá? O Flávio Bolsonaro anunciou aí um pacote, um plano, né? Favoravelmente às mulheres, tá? Então ele quer levar a internet, quer dar um aparelho celular, quer fazer inclusão. Por vários pontos que eu quero linkar aqui para vocês. O problema é que a esquerda, e agora acreditem se quiser, parte da direita, está atacando o Flávio Bolsonaro, dizendo que essa é uma atitude feminista, que ele está endossando o discurso feminista. Pois é, cara. Tem muita gente falando sobre isso e vocês sabem, eu não sou de expor ninguém, eu não sou de criticar ninguém, mas hoje eu quero colocar o rostinho de uma certa pessoa aqui. Eu não costumo fazer isso. E eu vou fazer isso porque é o seguinte, olha só. Ludmila Lins Grilo. Eu estou expondo a Ludmila aqui, estou falando dela especificamente, porque é uma pessoa que eu admirava. A Ludmila era alguém que eu admirava, né? Uma pessoa extremamente inteligente, uma juíza que foi exilada por perseguição do regime brasileiro, porque falou, né? É alguém que sofreu perseguição, é injustiçado e tudo mais, só que virou a chave e eu não entendo por quê. E hoje ela posta um vídeo como esse aqui, ó, falando justamente, olha aqui, ó, Flávio reforça discurso feminista. Vamos ver um trechinho desse vídeo e eu faço alguns comentários para vocês. Vamos lá. Ele tá se utilizando de um discurso esquerdista para obter votos, achando que vai, na cabeça dele, ele acha que ele vai obter votos da esquerda com um discurso de proteção às mulheres. Não é por aí, Flávio. Não é por aí que você deve seguir esse rumo. Porque, veja, esse discurso de mulheres contra homens, as mulheres precisam receber uma assistência, essa coisa, tudo é discurso marxista, é discurso de luta de classes. Mulheres contra homens, ricos contra pobres, pretos contra brancos, todas essas disputas criadas artificialmente pela esquerda, tudo isso é aquele espírito da luta de classes marxista que a gente tem lutado por tantos e tantos anos. Já tem anos. Vamos lá, chega, né? Eu até comentei aqui no próprio vídeo dela, cara, eu realmente estou decepcionado, né? Eu comentei o seguinte, ó, não, o objetivo é diminuir a rejeição que por algum motivo existe em parte do eleitorado feminino. Estamos falando de pessoas não politizadas, ou seja, não é voltado para eleitores de esquerda necessariamente, né? Cara, vamos lá, é muito ruim ver alguém inteligente como a Ludmila falar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de discurso, eu não sei por quê. Não sei se ela tá ganhando alguma coisa com isso, se alguém ofereceu alguma coisa para ela. Não sei porque não faz o menor sentido. A gente cometeu alguns erros em 2022 e por isso voltaram à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin, né? Nós não podemos cometer o mesmo erro esse ano. Olha, a estratégia da campanha do Flávio está agora virando seu discurso para o eleitorado feminino, principalmente, é porque eles têm acesso a informações que nós não sabemos, nós não temos, né? Vamos lá, existem vários tipos de pesquisa. Existe a pesquisa estimulada, que é aquela que o sujeito chega para você e pergunta, dá as opções e pergunta em quem você vai votar, né? Então você chega para a pessoa e fala, ó, você vai votar para senador em São Paulo na Marina, na Tebet, no Salles ou no Derrite, ou no André do Prado, né? Intuitivamente a pessoa te deu os 3 primeiros nomes que ela quer que você escolha. É por isso que nas pesquisas estimuladas, a Marina e a Tebet aparecem lá em cima.
O nome já diz, é estimulada, né? A pessoa te dá opções. Quando você vai para pesquisa espontânea, que é o que reflete melhor a realidade, as pessoas te dizem espontaneamente, sem você dar nenhuma opção, em quem ela vai votar. E geralmente esses nomes são Derrite e André do Prado. É isso que acontece. Eventualmente o Salles, no campo da direita, né? A esquerda, como a minoria, aparece depois. E aí você tem uma terceira pesquisa que a gente chama, os partidos políticos chamam de trackings. Eu não sei o formato dessa pesquisa e como eles fazem, mas são as pesquisas mais acertadas que tem. E eles fazem pesquisas específicas, às vezes direcionadas, às vezes locais, para saber a deficiência do candidato em tal região, que é para saber justamente que rumo a campanha deve tomar. Então, se a estratégia está sendo focar o discurso nas mulheres, é porque eles identificaram, através dos trackings, que a deficiência da campanha do Flávio é justamente nesse eleitorado. O que a doutora Ludmilla faz é dizer que o Flávio endossa o discurso feminista. Olha só, as ações que agora estão sendo propostas, que eu já vou comentar a respeito do Flávio, são para mulheres no geral, não são para mulheres de esquerda, não, são para mulheres no geral, principalmente pessoas não politizadas, nem à esquerda nem à direita. Mulheres que sofrem violência, mulheres que se submetem a situações por não terem outra opção. Eu conheço casos de mulheres que sofrem violência e aceitam isso, né, e toleram isso porque não tem para onde ir. Às vezes o marido ali é a única fonte de renda, né? Já imaginou o que é para uma mãe, né, uma mulher, pegar seu filho e sumir no mundo sem ter educação, sem ter um preparo, sem ter onde dormir? Que mulher vai fazer isso com o próprio filho apenas porque, na visão de uma mãe, cara, sofrer uma agressão do marido, por exemplo, não sei, às vezes é menos pior do que ver o filho com fome. Desculpa, pra mim é difícil falar sobre isso, eu nunca expus isso aqui, mas eu sou um exemplo, cara. Eu sou um exemplo. Eu nasci no estado do Piauí. Eu nasci num lugar que até hoje não tem energia elétrica, para vocês terem ideia, né, da minha origem, do quão humilde nós éramos, né? E a minha mãe, assim que eu nasci, ela só esperou eu nascer. Ela fugiu lá do interior do Piauí e veio para São Paulo, com a cara e a coragem, e comigo no braço. E ela fugiu porque o meu pai era um alcoólatra que batia nela, inclusive quando estava grávida de mim. Então, eu não consigo mensurar a dificuldade que a minha mãe passou ao longo da vida. Mas a coragem que a minha mãe teve não é a coragem que muitas mulheres têm por aí. E alguém precisa olhar para essas mulheres. Então o que o Flávio está fazendo, doutora Ludmilla, extremamente decepcionado com a senhora, não é um discurso marxista, não é endossar o discurso feminista, e muito menos endossar a narrativa do nós contra elas, da mulher contra o homem, não. É olhar para uma realidade que governo nenhum, a não ser de Jair Messias Bolsonaro, olhou. A proposta do Flávio, eu vi a live dele, de mais de uma hora, está no canal dele, resumidamente falando, é levar oportunidade, é levar proteção, é levar conhecimento. Porque existem aí dezenas de milhões de mulheres que moram em áreas remotas, que moram nos interiores, principalmente do norte e nordeste desse país, que não têm acesso à internet. Essas mulheres, elas não têm informação. Essas mulheres, elas não têm sequer, às vezes, um celular. Por isso a proposta de dar um celular para a mulher. Pô, dá a Bolsa Família, que a pessoa gasta no Tigrinho, em casa de aposta, em bet. Por que não pode dar um celular? Para a mulher ter acesso à internet e, de repente, criar um negócio. De repente, virar uma influenciadora, uma blogueira e começar a ganhar uma graninha. Ter a sua independência. Ter acesso à informação. Quem é que quer a mulher sem acesso à informação? Celular e internet é informação. Quem é que quer a mulher sem acesso à informação? É o Lula ou é o Flávio? É a esquerda ou é a direita? Essa pergunta é muito fácil de responder. Então, qualquer um que disser que essa é uma atitude que endossa o nós contra elas, ou o discurso feminista, está mentindo. E olha, eu não sei, volto a questionar aqui, será que a doutora Ludmilla está ganhando alguma coisa para fazer isso? Porque neste momento onde a esquerda está aparelhada, onde o regime está do lado do Lula, onde ele está com a velha mídia, está com a máquina na mão, toda e qualquer crítica infundada e ataques feitos ao Flávio, bom, você está ajudando o inimigo, você está ajudando o outro lado,
Você não está ajudando a direita. E há quem diga também o seguinte, mas isso vai custar um dinheiro. Dá um celular, dá internet, isso vai custar dinheiro. Que custe 5 bilhões de reais. É uma boa grana, 5 bilhões de reais. Mas você sabe quanto o Correio deu de prejuízo só no ano passado, 2025? 8 bilhões de reais. Só no ano passado. Esse ano parece que esse número já está maior ainda. E eu estou falando só do Correio. Sem contar as outras estatais. No governo Bolsonaro não deu prejuízo, só deu lucro. No eventual governo Flávio, só vai dar lucro também. É só parar de roubar, de desviar, de colocar incompetente nas funções públicas, em cargos de direção, de confiança, enfim. É só fazer a coisa certa que sobra dinheiro. Se custar 5 bilhões esse plano aí do Flávio, que eu acho que não vai custar nem perto disso, vai sair de graça, frente ao que o Lula está causando ao país de ruim. E claro, sem mensurar o principal, que é o auxílio para quem não tem voz. É a oportunidade de liberdade, de autossubsistência, de autossuficiência para aquelas que... Cara, é difícil para mim falar sobre isso, mas se sujeitam aí a situações por N motivos e que hoje não tem nenhuma oportunidade, não tem nenhuma outra opção. É você dar opção para essas mulheres. Então, Flávio, eu tô contigo. Eu acho que esse tem que ser o foco mesmo, tá? Não é especificamente para ganhar voto, não. Essas mulheres precisam que finalmente alguém olhe por elas. E começa daí, né? Então a gente vai olhar para quem realmente precisa nesse país. E quem precisa não é bandido, não é vagabundo, coisa que esse desgoverno aí defende. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like e inscreva-se se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.